A visão de Deus, segundo Olavo de Carvalho, está profundamente enraizada em sua concepção filosófica e espiritual da realidade. Para ele, Deus não é apenas um ser superior ou uma figura religiosa, mas o fundamento absoluto de toda a existência e da ordem do conhecimento humano. Vamos analisar essa concepção com mais precisão. Olavo de Carvalho afirma que a verdade não é uma construção humana, mas uma descoberta, e essa verdade tem origem em Deus. Ele se opõe ao relativismo moderno, que considera a verdade subjetiva ou culturalmente condicionada. Para Olavo, a busca pela verdade é, em essência, uma busca por Deus, pois é Deus quem dá coesão, inteligibilidade e sentido ao real. Resumo: Deus é a origem da verdade e da estrutura racional do mundo. Na visão de Olavo, a existência humana não pode ser compreendida fora da perspectiva da morte, do juízo final e da eternidade. Ele argumenta que a responsabilidade moral é inseparável da ideia de prestar contas a um ser absoluto. Sem Deus, não haveria um critério último para julgar o bem e o mal. Resumo: Deus é o fundamento da responsabilidade moral e o juiz das ações humanas. Diferente das visões puramente intelectuais ou simbólicas de Deus, Olavo insiste que Deus não é uma ideia criada pelo homem, mas uma realidade anterior e superior a toda experiência humana. O ser humano vive e pensa em relação a Deus, mesmo quando o nega ou ignora. Toda experiência significativa, segundo ele, é mediada por essa presença absoluta que é Deus. Resumo: Deus é a realidade essencial e anterior à própria consciência humana. Na filosofia de Olavo de Carvalho, Deus é a chave interpretativa do mundo, o referencial absoluto para o conhecimento e a moralidade, uma presença concreta e não um símbolo subjetivo, a garantia de que a verdade, a justiça e o bem são reais e alcançáveis. Essa concepção se opõe frontalmente ao ateísmo, ao materialismo e ao niilismo contemporâneos, os quais Olavo combateu com veemência ao longo de sua vida. Para Olavo, não se pode conhecer verdadeiramente o mundo sem pressupor a existência de Deus. Isso se liga à sua crítica à filosofia moderna, que, segundo ele, rompeu com a tradição metafísica e passou a tratar o conhecimento como algo autônomo da realidade espiritual. Inspirado por autores como São Tomás de Aquino, René Guénon, Éric Voegelin e o perennialismo tradicionalista, Olavo sustenta que a mente humana só pode conhecer porque participa de uma ordem superior já existente. Deus é essa ordem superior, que torna possível qualquer ato de conhecimento verdadeiro. Sem Deus, o pensamento humano se fecha sobre si mesmo e cai em contradição, como acontece, segundo ele, com o materialismo e o ceticismo modernos. O conhecimento autêntico requer um fundamento metafísico, que é Deus. Grande parte do pensamento de Olavo gira em torno de uma crítica radical à modernidade, vista por ele como uma ruptura com o transcendente. A modernidade, em sua análise, substituiu Deus por ideologias, ciência tecnocrática ou pela razão pura, todas insuficientes para sustentar a dignidade humana ou a verdade. O ateísmo moderno, para ele, não é apenas uma negação de Deus, mas uma cegueira voluntária à realidade. A substituição de Deus por sistemas políticos, ideológicos ou científicos leva à desumanização, à tirania e à perda de sentido. A crise da modernidade decorre da exclusão de Deus como centro da vida humana e do pensamento. A religião, como experiência de realidade Olavo, não defendia um fideísmo cego, mas uma fé enraizada na razão e na experiência concreta da realidade. Ele valorizava o cristianismo tradicional, em especial o catolicismo e elementos da ortodoxia,
não apenas como religião revelada, mas como expressão histórica da verdade espiritual. Para ele, as verdades religiosas não são apenas dogmas, mas modos de ver e viver o mundo com base em Deus. A experiência de Deus é uma experiência existencial profunda, central para o autoconhecimento e a filosofia verdadeira. A religião, para Olavo, é o meio privilegiado de acesso à realidade última, síntese final da visão de Deus, em Olavo de Carvalho. Deus é a verdade viva e absoluta, o contrário do relativismo. Deus é a realidade de onde brota o ser e o sentido do mundo, o contrário do niilismo. Deus é a razão última do bem, da moral e da justiça, o contrário do pragmatismo moral. Deus é a condição de possibilidade do conhecimento verdadeiro, o contrário do ceticismo. Olavo via a negação de Deus como a origem de toda a decadência espiritual, intelectual e moral da civilização ocidental moderna. Se você chegou até aqui e gostou do tema, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe.